Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje começaremos a nossa primeira videoaula do Elite Online. E o assunto de hoje é imunologia. Para começar falando de imunologia, a gente precisa conhecer o linfócito B. Os linfócitos B são células de defesa do nosso organismo que apresentam na superfície de suas membranas uma quantidade muito grande de proteínas que, na verdade, são chamadas de anticorpos. Essas proteínas são proteínas especializadas no reconhecimento de agentes invasores, os quais nós chamamos de antígeno. Bom, esses linfócitos B, então, apresentam anticorpos na sua superfície de membrana. Porém, esses anticorpos são distintos de um linfócito para outro. Existe uma quantidade relativamente grande de linfócitos no nosso organismo e que apresentam uma diversidade grande dessas proteínas de um para o outro. Para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 10 mil tipos de proteínas formando essas estruturas de reconhecimento nos linfócitos. Bom, essa diferença de um linfócito, ou melhor, essa diferença de um anticorpo para o outro, se dá a partir dessa região variável dos linfócitos, ou melhor, dessa região variável dos anticorpos. Os linfócitos, então, apresentam anticorpos à sua superfície de membrana e esses anticorpos apresentam uma região variável. Isso se dá a partir da ação dos genes. Existem genes que são ativos em determinados tipos de célula e inativos em outras. Então, graças a essa grande diversidade de genes que nós temos, nós passamos então a produzir uma grande diversidade de proteínas distintas que formam esses anticorpos. Enfim, essa informação genética que está contida no núcleo dos linfócitos determina o tipo de anticorpo que será produzido por cada tipo de linfócito. A partir do momento que um agente invasor entrar no nosso organismo, muito provavelmente um desses linfócitos vai apresentar algum anticorpo que vai conseguir realizar reconhecimento desse agente invasor. Esse agente invasor pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser até mesmo uma toxina. E a partir do momento que houver o reconhecimento do anticorpo preso à superfície do linfócito, houver o reconhecimento a partir do anticorpo preso à superfície do linfócito, do antígeno, reconhecimento do antígeno a partir desse anticorpo, nós teremos então a ativação do linfócito. Pode-se dizer então que esse linfócito se tornou ativo. O linfócito se torna ativo a partir do momento que o antígeno se liga ao anticorpo do linfócito, a um desses anticorpos que está preso à superfície de membrana do linfócito. Então o linfócito passou a se tornar ativo. E a partir do momento que ele se tornou ativo, esse linfócito então ele vai se multiplicar. Esse linfócito ele vai sofrer clonagem. E a partir do momento que ele sofre clonagem, que ele se multiplica intensamente, nós passamos a ter diferenciação do linfócito. E esse linfócito, ele se diferencia em dois tipos de célula. Um desses tipos celulares é chamado de plasmócito. O outro tipo celular é chamado de célula de memória. Então o linfócito foi ativado, ele passou a se multiplicar e essas células sofreram diferenciação. Os plasmócitos, então, são aquelas células que produzem anticorpos e que liberam esses anticorpos no nosso organismo. Porém, é importante lembrar que esses anticorpos que esse plasmócito está produzindo são anticorpos específicos para aquele antígeno que foi reconhecido. Bom,
Esses anticorpos, então, serão lançados no nosso organismo para o combate do antígeno. E a quantidade desses linfócitos é uma quantidade extremamente elevada. Para vocês terem uma ideia, o linfócito ele produz cerca de 2.000 anticorpos por segundo. O plasmócito produz cerca de 2.000 anticorpos por segundo. E isso contribui muito com o nosso organismo, contribui muito com o nosso sistema de defesa, porque esses anticorpos irão realizar uma reação com o antígeno, com o agente invasor, que se chama reação antígeno-anticorpo. Esse complexo depois ele vai ser fagocitado por um outro leucócito para depois ser eliminado do organismo. Paralelamente a isso, as células de memória também serão produzidas a partir desse processo de diferenciação. E essas células de memória são caracterizadas por apresentarem anticorpos específicos presos à sua superfície de membrana. Esses anticorpos permanecem na superfície de membrana das células de memória. Porém, essas células de memória, elas têm condições de se multiplicarem, de se clonarem e de produzirem novos plasmócitos e novas células de memória. Tendo em vista isso, a partir do momento que nós temos uma quantidade relativamente dessas células no nosso organismo, podemos afirmar então, que estamos imunizados contra aquele tipo de antígeno que invadiu o nosso organismo lá atrás. Então, o agente invasor invadiu o nosso organismo, ocorreu o reconhecimento desse agente invasor pelos anticorpos presos à superfície do linfócito B. Esse linfócito B foi ativado, se multiplicou e se diferenciou. Produziu plasmócitos que liberaram anticorpos para realizar aquela reação específica, aquela reação antígeno-anticorpo, para o combate desse antígeno, e produziu células de memória. A partir do momento que nós temos células de memória, esse processo se torna muito mais rápido e muito mais eficiente. Então, dizemos que estamos imunizados a partir desse momento. Enfim, essa foi a nossa aula de imunologia. Nós ainda continuaremos com assuntos relacionados ao tema, iremos falar ainda dos linfócitos T, porém, esses assuntos relacionados ao tema serão discutidos nas nossas próximas videoaulas. Agradeço a todos vocês e até a próxima.